Oi, eu sou o Rafael Bastos, o Rafa BR Ilustra, e esse é o primeiro vídeo da série que eu vou fazer mostrando o meu processo de ilustração usando o Adobe Illustrator. Então, nesse primeiro vídeo de hoje, eu vou mostrar como é que eu faço a line art. Então, basicamente, eu começo fazendo o sketch no Photoshop, o sketch mais simples, mais despojado que eu posso fazer, e depois eu trago o arquivo aqui para o Illustrator. Eu trago o arquivo para o Illustrator tanto salvando a imagem tipo num arquivo de qualidade baixa, um JPEG, um PNG, ou só clicando nas camadas mesmo do sketch, arrastando do Photoshop e jogando no Illustrator, que a imagem já fica direto aqui como ela tá. A primeira coisa que eu faço é jogar ela aqui para trás na camada e abaixar a opacidade dela. Eu deixo a opacidade mais ou menos em 30 ou 40%, porque aí eu consigo ver o arquivo que está embaixo, e também quando eu faço a linha eu consigo ter noção se eu estou seguindo certinho o sketch que eu tinha feito antes, beleza? Para fazer o line art eu não uso a ferramenta caneta, eu uso a ferramenta brush. A ferramenta brush do Illustrator tem um atalho com a letra B. Ela aparece aqui nesse cantinho na barra de ferramentas, a ferramenta pincel. A ferramenta pincel ela serve como o brush do próprio Photoshop. Você clica e arrasta e faz as linhas normalmente. Ela fica assim. Então aqui desse jeito ela fica uma linha normal do Illustrator. Você pode mudar o traçado dela e colocar os brushes que já existem no Illustrator. E é esse daqui o brush que eu vou ensinar você a criar hoje. Vamos lá, na ferramenta Brush ela tem algumas configurações. Se você der um duplo clique no íconezinho da ferramenta pincel, você vai ver que ela tem precisão e suavidade. Eu sempre trabalho ela na configuração normal dela do meio. Quando eu coloco suavizar, se eu fizer a mesma linha que eu fiz aqui, eu dei um OK, você percebe que ela deixou os contornos muito mais arredondados do que o traço que eu fiz. Isso porque ela, lógico, suavizou o traço que eu fiz. Então se eu der duplo clique nela e colocar preciso, ela vai ficar super fiel ao traço que eu fiz. Então inclusive com as imperfeições que estiverem no meu traço. Então se eu fizer aqui do lado, ó, estou tentando fazer o mais próximo com essa primeira linha que eu fiz. Eu estou usando o mouse mesmo, tá? Mas se você usar o básico, você vai perceber, ó, que a linha está toda quebrada porque ela está pegando todas as imperfeições do meu traço. Diferente dessa linha do meio, que ela está simplesmente com a configuração no meio. E aqui a linha suavizar. Então é mais ou menos assim que eu começo, deixando a configuração no padrão mesmo, mas aí vai de como você quer que seu desenho fique. Deixo aqui no meio e dou OK. Só que é o seguinte, a linha do Illustrator, se eu usar do jeito padrão como ela tá, ela vai ficar apenas uma linha simples. Tem gente que gosta desse tipo de traço. Apareceu a janela aqui inesperada, tá? Tem gente que gosta desse tipo de traço, mas eu acho interessante trazer algum tipo de dinâmica para o traço que eu estou usando no Illustrator, já que é um traço que é vetorial, então ele é muito definido. Então para ele não ficar tipo uma linha completamente reta, é uma coisa que eu particularmente não gosto. Então eu gosto de criar um brush que eu geralmente uso em todas as minhas ilustrações. Para criar esse brush, o que é que eu faço? Eu começo criando uma esfera. A gente tem aqui uma esfera normal. Eu queria uma esfera normal e aí nos 4 pontos de âncora da esfera eu pego dessa ponta e eu arrasto o mais longe possível. E eu pego da outra ponta e arrasto só um pouco. Então a forma vai ficar mais ou menos assim. Aqui no meio geralmente eu dou uma corrigida para não ficar essa ponta e ficar tipo um pouquinho mais harmoniosa a forma. Mas aí quando eu mostrar o brush pronto você vai entender por que eu faço essa forma. Porque aí você vai escolher se você vai querer deixar ela mais grossa, ou bem mais fina, ou deixar essa ponta um pouco mais alta para ficar mais uniforme. Isso depende de como você vai querer a sua ilustração. Mas deixa eu voltar aqui. Então vamos deixar essa forma como está desse jeito aqui. Depois que eu criei a forma, eu geralmente deixo ela preta. E aí agora aqui, ó, na aba de pincéis, ou de brushes, se o Illustrator for em inglês, você vai simplesmente clicar, segurar e arrastar para a aba de brushes. Aparece esse maisinho aqui embaixo, você solta e clica na opção pincel artístico e dá um OK. Na opção pincel artístico, é o tipo de pincel que você pode fazer com que essa forma se estique por todo o comprimento do traçado. Você pode ver que é o que está clicado aqui no meio já no padrão dela. Eu deixo essa opção clicada
esticar para caber no comprimento do traçado e escolho a direção que eu quero que seja esticado, ou seja, do começo para o final da linha. Outra coisa que é muito importante nessa ferramenta é o método de colorização. Então eu sempre escolho o método tons. No método tons, ele vai transformar essa cor base dessa forma na cor absoluta que eu escolher. Por exemplo, se esse daqui está preto, quando eu clicar no contorno para ser vermelho, ele vai ser extremamente vermelho. E essas outras opções de colorização são de graduações. Por exemplo, se essa forma fosse com mais de uma cor, ele mudaria tom e graduações de cor. Ou alteração de matiz. No caso, isso daqui é preto. Então ele ia pegar a matiz dessa cor e ia variar dentro da esfera de cores. Deu para entender? Então vamos lá. Eu vou deixar na alteração de tons e dou um OK. Então ele automaticamente aparece aqui na barrinha de pincéis. Então eu tenho o pincel que eu já estava aqui salvo nessa arte e o pincel que eu criei agora. Então o que é que vai acontecer? Quando eu usar a ferramenta pincel, para eu clicar e arrastar a linha, ele vai pegar essa forma e vai estender e esticar ela por toda a linha. Então, por exemplo, se eu tenho aqui nessa ilustração e vou fazer essa linha, então você pode ver que ele pegou essa forma daqui que eu criei e arrastou completamente por toda a linha. Ela está esticada na linha. O que acontece? Essas pontas, elas são arredondadas e são um pouquinho mais estreitas. Então, eu consigo ter uma linha que tem um pouquinho de dinâmica na espessura e no comprimento. Então é basicamente esse tipo de brush que eu uso, e como eu estou na alteração de tons, eu posso mudar a cor do jeito que eu quiser, porque ele vai mudar a cor do jeito absoluto. Ele vai substituir a cor do brush e vai colocar a cor que eu escolher. E por ser uma ferramenta de ilustração vetorial, eu posso alterar o comprimento, a espessura dessa linha para quando eu quiser. Para deixar em detalhes, para cabelo. Geralmente eu deixo ele bem mais fino para usar os pelos, mas é a mesma ferramenta que eu uso para fazer as linhas de preenchimento. Então isso daqui é a variação que você vai fazer dependendo do estilo que você queira e como você quer que essa ilustração apareça. Então só para vocês terem uma noção, usando esse brush a gente vai passando por todas as linhas e ela fica desse jeito. Note que eu fiz as alterações aqui, coloquei os pelos, corrigi, porque aqui já é o arquivo final. Então aqui eu tenho todas as linhas com as cores que eu defini e todas elas com esse brush, dando essa ilusão de que eu estou pintando, que eu estou cobrindo com uma caneta, deixando a ponta um pouco mais fina, a parte do meio mais grossa. E aí você pode brincar com essas formas do jeito que você achar melhor, deixando ela menor, mais curta, mais grossa, ou deixando a ponta mais arredondada do que ela é, e experimentar. Porque o interessante da ilustração é justamente isso, a gente experimentar aquilo que a gente acha interessante que vai caber com o nosso estilo. Então eu vou tirar aqui a camada de baixo para vocês terem uma noção como é que fica. E é desse jeito que eu faço meu line art. Espero que vocês tenham entendido. Deixa um comentário no vídeo se vocês têm alguma dúvida, se vocês querem um vídeo mais curto, um vídeo mais rápido, ou um vídeo explicando com mais detalhes. E é isso aí. Manda para seus amigos que querem aprender a ilustrar no Illustrator e me manda mensagem, me segue em todas as redes sociais como RafaBR Ilustra. É isso e abraço!